O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil vai questionar no Supremo Tribunal Federal a constitucionalidade dos limites fixados por lei para a dedução de despesas com educação no imposto de renda da pessoa física. Para a OAB, as despesas com educação, assim como já acontece com as de saúde, não podem ficar sujeitas a tetos de dedução do imposto, porque são indispensáveis à manutenção da dignidade humana. O Pleno do Conselho Federal da OAB foi unânime ao aprovar o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade. A proposta foi apresentada em 2011 pelo advogado Igor Mauler Santiago, então membro da Comissão Especial de Direito Tributário da OAB Nacional. A ação contesta dispositivos da Lei 9.250 de 95, que fixam limites para a dedução de despesas com educação no imposto de renda. O relator da matéria, Luiz Cláudio Alemã, considera que os dispositivos ofendem vários princípios constitucionais. A fixação de limites tão reduzidos à dedutibilidade das despesas com a educação da base de cálculo do imposto de renda pessoa física viola os seguintes dispositivos constitucionais, senhores. Artigo 153.3, conceito de renda. Artigo 145, parágrafo 1º, capacidade contributiva. Artigo 154, não confisco tributário. Artigo 6º, caput. Artigo 23, inciso 2, artigo 205 e 227, direito à educação, que a própria Constituição reconhece não ser plenamente garantido pelo poder público, tanto que imuniza de tributos as entidades educacionais sem fins lucrativos. Artigo 1º, inciso 3º, dignidade da pessoa humana. Artigo 226, proteção da família. Artigo 5º, inciso 54, razoabilidade, devido ao processo legal subjetivo. Sobre a dignidade humana e seus corolários, aduz o autor. Somente a renda disponível da atividade desempenhada pode ser tributada. Despesas indispensáveis à manutenção da dignidade humana e da família devem ser excluídas da tributação. Preservar a dignidade humana e a existência da família implica não as destruir por meio da tributação. O conselheiro federal pelo Espírito Santo defendeu que as despesas relativas à educação, assim como já acontece com a saúde, não fiquem sujeitas a teto de dedução do imposto de renda para a pessoa física. Aqui cuida-se apenas da educação, que, ao contrário das duas outras rubricas, não pressupõe necessariamente a definição de valores na lei. Basta lembrar que, embora existam limites objetivos referentes ao tipo de atividade, não há teto quantitativo para a dedução das despesas com saúde. E se pede a declaração de inconstitucionalidade dos tetos fixados de maneira específica apenas para os anos básicos de 2012 e 2014. Não se discute sequer se uma tal limite seria aceitável em tese, desde que condizente com a realidade. O que se afirma é que ele, a, não é expressamente previsto na Constituição, b, não se revela imprescindível para a coerência interna do imposto de renda, vide o exemplo da saúde, e c, é incondicional nos termos que ora fixado. A proposta questiona valores dedutíveis com educação até o ano base 2014. O objetivo da ação direta de inconstitucionalidade se limitaria aos anos base de 2012, exercício 2013, e o ano de 2014, exercício 2015. O limite final justifica-se pelo fato de ser esse o último ano para o qual a matéria está disciplinada na legislação vigente. O relator lembrou que, caso o Supremo Tribunal Federal julgue a ação procedente, caberá ao Poder Legislativo definir um teto de dedução de despesas. A procedência da ação, obviamente, não levará ao STF a definir o teto da educação das despesas com educação que entenda legítimo. Isso é tarefa a ser empreendida pelo legislador, sempre sujeita ao controle judicial. O que se terá até então será a inexistência de limites quantitativos na matéria, tal como ocorre com as despesas médicas. Em face do exposto, concluo pela viabilidade processual, pela consistência no mérito e pela indiscutível relevância jurídica e social da ação direta de inconstitucionalidade sugerida, razão pela qual acolho a proposição em análise e recomendo o ajuizamento da medida por esse Conselho, e é como apresento essa matéria aos conselheiros, informando inclusive que o Tribunal Regional da Terceira Região, em 2012, julgou procedente a matéria exatamente a essa no seu órgão especial.
Antes da aprovação unânime, houve divergência quanto ao assunto. A discordância foi entre conselheiros do Distrito Federal. Gostaria de parabenizar o eminente relator por seu voto, mas ousaria discordar das conclusões. E o faço, senhor presidente, só mesmo em homenagem à teoria do direito tributário, que, em matéria de desoneração fiscal, submete a questão à legalidade estrita. A Constituição ela prevê, como todos sabem, as espécies tributárias e distribui os impostos entre os entes federativos, impondo certas hipóteses de incidência que serão previstas em lei. Em nenhum momento nós verificamos na Constituição um permissivo que venha a acenar no mesmo sentido em que o eminente relator coloca, no sentido de que os gastos com educação estariam imunes ou ensejariam qualquer tipo de desoneração fiscal no que tange ao imposto sobre a renda. Que nós temos dois grandes problemas no sistema tributário brasileiro que está em vigor. Um deles é a excessiva complexidade. Complexo ele precisa ser tal a complexidade da atividade econômica, mas não ao nível que ele foi alçado atualmente em termos de complexidade. E o segundo grande problema, pouquíssimas vezes tratado, é justamente a injustiça fiscal que o sistema agasalha. O sistema tributário brasileiro hoje é extremamente injusto do ponto de vista fiscal. Uma das claras demonstrações dessa injustiça fiscal é o tratamento que se tem no âmbito do imposto de renda. Há vários aspectos da legislação do imposto de renda, notadamente do imposto de renda da pessoa física, que consagram profundas injustiças fiscais. A mencionada neste ponto da discussão é uma delas. A ausência de um devido tratamento em termos de dedução aos gastos com a educação me parece que fere de morte alguns preceitos constitucionais muito claros, inclusive aquele que no artigo 6º estabelece que são direitos sociais à educação. Então, me parece que a proposta é uma proposta adequada, a proposta flagra uma inconstitucionalidade hoje existente, na linha do que eu mencionei no início da minha fala. É uma profunda injustiça fiscal consagrada no sistema, quando se olha o sistema do imposto de renda à luz da Constituição. Essa instituição é a única instituição no Brasil que, para se ingressar nela, a gente jura defender os direitos humanos. Odiernamente, nada é mais estruturante e decisivo para o futuro de um país que não seja a educação. Então, há uma isonomia tremenda, como bem lembrou o conselheiro Aldemário Castro, é que se a saúde não tem limite, para a educação tem limite. Vamos ficar vivos, mas sem instrução, sem capacitação para ser potência, sem capacitação para dar o salto que qualquer país precisa. É só olhar o exemplo da Coreia 50 anos atrás e o que a Coreia é hoje. Então, acho que muito boa hora essa matéria vem ao Conselho, é uma afirmação civilizatória dos direitos humanos. Sem educação não há dignidade, senhor presidente. Nada mais importante para esse país do que a educação. E se nós não demos um salto ainda para o desenvolvimento, para o progresso, é porque estamos deixando a educação em segundo lugar. A administração pública não oferece escolas à mocidade brasileira, não oferece ensino gratuito, de boa qualidade, principalmente para a formação dos jovens. A universidade é razoável, mas o ensino fundamental é precário. Tirar-se do pai de família o dinheiro que ele teria para pagar a escola do seu filho numa escola particular de boa qualidade é atentar contra o futuro desse país. De modo que eu entendo que este Conselho deve realmente encaminhar esta proposição para que a Justiça decida sobre a matéria. Nós estamos, sim, diante de uma inconstitucionalidade. A Constituição tem que ser analisada de forma sistemática. Nós temos aqui direitos humanos sendo violados por uma sanha arrecadadora. E eu não estou pedindo, nessa ação direta de inconstitucionalidade, correção de tabela. Eu estou pedindo que não se imponha limites à dedução do imposto de renda no cidadão quando gasta com a educação do seu filho, porque o Estado não consegue mais suprir a sociedade com a educação. O conselheiro Guilherme Batóquio, de São Paulo, sugeriu que o assunto fosse encaminhado à Comissão de Assuntos Constitucionais.
Mas na hora da votação, não houve bancadas divergentes. Não há nenhuma bancada divergente. Anotada a divergência do conselheiro federal Marcelo Lavocá Galvão, não havendo bancada divergente, por unanimidade será proposta a ação direta de inconstitucionalidade. Agradecemos penhoradamente a profundidade, a extensão e a qualidade do voto do conselheiro federal Luiz Cláudio Alemã.